Olá, senhoras e senhores, eu sou Enoque, professor Enoque, resolução de uma prova que envolve os conteúdos de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos lá, primeira questão. Numa PA de razão 5, o primeiro termo é 4. Qual é a posição do termo igual a 44? Para fazer uma questão dessa, primeiro, a posição será encontrada quando for calculada o número de termos. Então, quer saber o N. Aplicando a fórmula do termo geral, com as informações temos. Primeiro termo é 4, como vem dizendo. A razão é 5 e o último termo é 44. Então, eu quero saber N, quero saber o número de termos. Aplicando a fórmula do termo geral de uma PA, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. No lugar de AN eu coloco 44. Eu tenho aqui mais 4 mais N menos 1 vezes 5, que é a razão. Substituindo aqui, 44, esse valor eu multiplico, ó, esse vezes esse vezes esse. Isolando a incógnita, esse valor que está positivo vem para cá negativo, está negativo vem para cá positivo. Então, fazendo a operação, 44 menos 4, 39, mais, menos 40, mais 5, 45. Então, temos aqui, o total de termos é igual a 9, eu sou Enoque. O quarto termo de uma PG, progressão geométrica, é 1 sobre 250. E o primeiro termo é 4. Qual é o segundo termo dessa PG? Para saber o segundo termo, primeiro eu anoto o que eu tenho. O quarto termo é a mesma coisa do primeiro termo, vezes Q elevado a 3. Isso porque a fórmula é essa daqui, sempre N menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, o último termo é 1 sobre 250, como vem dizendo na questão, está aqui. 4 vezes Q elevado ao cubo, porque é 4 menos 1, 3. Então, esse valor que está multiplicando passa dividindo, usando a propriedade, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu tenho aqui, ó, Q elevado ao cubo é igual a 1 sobre 1000, levando para lá a raiz quadrada de 1 sobre 1000 dá exatamente 1 sobre 10. A razão é 1 sobre 10, então o segundo termo será igual a primeiro termo vezes a razão, porque sempre vai multiplicando a razão. Então, 4 vezes 1 sobre 10. Lembre, aqui quando não tem nada tem 1, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 4 sobre 10, simplificando 2 quintos, eu sou Enoque. Calcule a soma dos 6 primeiros termos de uma PG. Você pode ir na tentativa, você pode ir na fórmula. Soma dos termos de uma PG. Usando a fórmula, eu tenho o seguinte. Primeiro eu descubro a razão, que é qualquer termo dividido pelo anterior. Eu peguei esse dividido para esse, dá exatamente menos 2. A fórmula do termo geral diz que A1 é igual a Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Substituindo todos os valores, eu tenho aqui menos 2 elevado a sexta é 64, menos 6, dividido para menos 3. Fazendo as continhas, menos 2, sinais diferentes subtraem da sinal do maior. Então, aqui, ó, eu terei menos 126 para menos 3, menos com menos mais, 42, eu sou Enoque. O termo geral de uma progressão geométrica é calculado pela essa fórmula aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Sabendo que o primeiro termo da PA é 5 e a razão é 11, qual é o 13º termo? E essa outra questão. O quinto termo é 100, a razão é 10, qual é o primeiro termo? Resolvendo a primeira questão pela fórmula, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, eu tenho aqui, ó, o 13º termo é igual ao primeiro termo, 13 menos 1 dá 12 vezes 11, então o 13º termo é 5 mais 132, é 136. E para calcular o primeiro termo nessa outra, usando também o termo geral, eu quero saber, na verdade, o A1, onde o último termo, como vem dizendo aqui, é 100, mais A1, que multiplica 5 menos 1, 4 vezes a razão, que é 10. Temos aqui A1, é igual a 100 menos 40. Esse valor veio para o outro lado com o sinal trocado, então o primeiro termo vale 60. Um pai resolveu depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança de sua filha. Pretende começar com R$5 e aumentar R$5 por mês, ou seja, depositar R$10 no mês seguinte, R$15 no terceiro e assim por diante. Após efetuar
o 15º termo, qual a quantia que será depositada total? Isso está pedindo para aumentar o mesmo valor. Então, tem uma progressão aritmética, mais conhecida como PA de razão 5, porque aumenta de 5 em 5. Primeiro termo, primeiro eu preciso saber quem é o último termo dos que eu quero. Você está dizendo que são 15 pagamentos. Então, o último pagamento que ele fizer será 75. Agora, somando tudo, SN, que é a soma dos termos, é igual ao primeiro termo, que é 5, mais o último termo, que é 75, que eu descobri agora, vezes o número de termos sobre 2. S15 é igual a 80 mais 5 mais 75, 80, vezes 15 sobre 2, teremos aqui 600, eu sou o Enoque. Seu Juca resolveu dar a seu filho Riquinho uma mesada de R$300 por mês. Riquinho, que é muito esperto, disse ao pai que, em vez da mesada ser 300 conto, gostaria de receber um pouquinho a cada dia. R$1 no primeiro dia, mais R$1 no segundo, somando 2, 3, 4 e assim por diante. Juca, que é o pai, concordou, mas ao final do mês, logo percebeu que havia saído no prejuízo. O pai saiu no prejuízo. Calcule quantos reais a mais ele recebeu em 30 dias. Então, mais uma vez a questão de PA. Quando aumento a mesma quantidade, eu tenho sempre uma progressão aritmética. Então, no final de tudo, após 30 dias, o 30º dia, ele recebeu o equivalente a R$30. Então, você vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o 30º dia. Valor recebido geral. Ó, primeiro, último, vezes o número de dias. Então, ele recebeu um total de 465. Então, engana, né? Então, qual foi o total de fato? Logo, Riquinho receberia 465 menos 300. Ele recebeu R$165 a mais. Então, se liga aí na progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com um determinado número. Está definindo para você o que é uma PA. Sendo assim, observe a sequência abaixo. 5, 8, 11, 14. Qual é o 10º termo dessa sequência? Você pode ir na tentativa, observar qual é a razão ou jogar na forma. Então, a 10 é igual a 1, que é o primeiro termo, mais n menos 1, 10 menos 1, vezes a razão, que é 3. Por que 3? Porque aumenta de 3 em 3. Você pega qualquer termo e subtrai do anterior. Fazendo aquele bonitinho, lembre da propriedade, primeira multiplicação, 9 vezes 3, 27, com mais 5, 32. Letra A. As idades de Bruno, Magno e André estão nessa ordem em progressão aritmética. Sabe-se que Bruno tem 19 anos e André 53. Qual a idade de Magno? Ora, se estão nessa ordem, eu terei o seguinte. Eu terei Bruno, Magno e André. A propriedade da PA diz o seguinte. A razão é qualquer termo, tipo A2 menos A1, será sempre igual a A3 menos A2. Eu estou dizendo o conceito de razão. A3 menos A2, beleza? Então, quem é o segundo termo? Magno, menos o primeiro, que é Bruno, que é 19, é igual a 53, que é o terceiro termo, menos o segundo termo. Virou uma equaçãozinha. Aqui eu passo para o outro lado, com o sinal trocado, esse valor está negativo, vai positivo. 2m é igual a 72, 72 dividido para 2, dará exatamente 36, letra A. É de Eu Sou o Enoque. Em uma campanha de doação à creche Maria de Deus, feita por um grupo de lojistas em uma pequena cidade, foram arrecadados R$17.600. Na reunião, que decidiu quantos valores a serem doados por cada lojista, ficou acordado que a loja de menor lucro líquido anual doaria R$800. A segunda loja de menor lucro anual doaria R$400. E assim sucessivamente. Quantas lojas fizeram a doação? Olha, você pode sair essa questão pela fórmula, mas se o objetivo é chegar a 17.600, cada loja foi aumentando 400 conto a mais, começou com 800. Então, temos o seguinte, primeiro valor final é 17.600,
a menor foi 800 e sempre foi aumentando 400. Então, eu tenho o seguinte, buscando saber quantas lojas, quantidade de loja que dá a soma desse valor. 800 loja 1, somando loja 1 com loja 2, 1.200, depois foi para 1.600, sempre aumentando 400, 2.000, 2.400, 2.800, 3.200, 3.600. Eu pausei porque eu já fiz a conta e concluí que a soma de tudo dá exatamente 17.600, que é o objetivo. Você vai aumentando a cada mês. Então, tem exatamente letra C, eu sou Enoque.